Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal História e Cristianismo. Eu sou o Dr. Eduardo Leite e estou aqui com a missão de continuar conversando sobre a doutrina da Trindade na Antiguidade Cristã, mas agora a gente vai falar sobre heresias, né? E antes de mais nada, deixe aí a sua ativação de notificações sempre pronta. Deixe aí os seus comentários e também se inscreva em nosso canal, compartilhe, siga-nos em nossas redes sociais, eduardoleite.prof no Instagram. Eu gostaria de falar com vocês sobre heresias que flertavam com as explicações da Trindade, ou contemporâneas às primeiras formulações doutrinárias da Trindade. Bom, antes de mais nada, nós precisamos ter um cuidado muito grande com aquelas expressões de juízos de valores que nós hoje utilizamos, né? Se começarmos a falar sobre quem errou, fulano de tal ensinou uma heresia, como falamos hoje, né? Normal isso, normal hoje em dia. Nós vamos perder aquilo que é mais importante, que seria a explicação dentro de um período e as formulações conceituais, o que significa isso naquele período. Essas formulações trinitárias e depois algumas delas conhecidas como formulações heréticas não nasceram para simplesmente destruir a fé cristã. Muitas delas não. Nasceram para explicar. E aí, como essas explicações são tanto complexas, assim, não são simples assim, imagina o universo cultural do Império Romano, como eu já falei no passado, né? Imenso Império Romano, no espectro de culturas efervescente, um império que está saturado de cristianismo, deuses para todo lado, você anda nas ruas das grandes cidades romanas com heranças gregas, misturando com esse universo latino que é o Império Romano, você tem deuses para todos os lados. Né? Então, no século II e III, o cristianismo vai tentar fazer-se compreender, e no que diz respeito à Trindade, é um sofrimento muito grande. Né? Vamos lembrar que no século II e III o cristianismo não tem concílios ecumênicos ainda, grandes concílios ecumênicos reunindo toda a igreja, formulações dogmáticas consolidadas, vocabulários técnicos especializados ou até mesmo estabilizados, se comparado com os grandes pensadores e filósofos latinos e gregos. Né? O que existia na igreja era a oração ao Pai, confissão ao Filho que ele salvava, que ele era Senhor, experiências com o Espírito Santo dispersas e distintas. A fé estava plenamente em vigor, mas não estava plenamente explicada. E foi justamente essa fé vivida que começou a exigir palavras mais precisas a esse mundo tão exigente que é o mundo dos filósofos, né? Eu vou ver se eu acho que um livro que a gente estava lendo sobre isso está aqui. Eu sempre mostro esse livro, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, do Claudio Moreschini. Eu gosto muito desse livro. Gosto também de outros, como o Jaroslav Pelikan. Ele é bem mais denso, né? Então eles comentam sobre essa realidade. O mundo que o cristianismo precisa explicar a sua fé é profundamente diferente do nosso. O nosso já está bastante cristianizado, né? Mas o Império Romano era religiosamente saturado de deuses, de espiritualidades. Havia deuses para praticamente tudo, para a cidade, para a família. Havia deuses para trabalho, para guerra. Havia deuses para, para tudo que você imaginasse, né? Além disso, nós podemos considerar que circulavam os sistemas filosóficos de diversas espécies, por assim dizer, né?
Eu acho que o que está mais perto aí para falar mais rápido seria o então, emanações de seres intermediários entre Deus e o mundo, os estágios e etc. Né? Aí você vai para literatura especializada esperar um vídeo nosso aí. É nesse contexto que afirmar que é um único Deus verdadeiro e ninguém mais é exatamente um gesto já ousado, de cara. Agora, pense no impacto disso. Os cristãos afirmavam que o Pai, Deus, é o único, que Jesus é o único e que o Espírito é o único e tudo isso é um só. Para muitos, isso não entrava na cabeça. Isso soava imediatamente como três deuses. Como que pode tudo isso ser um? Né? Você acabou de falar, o Pai, o Espírito Santo, até fala das relações deles. Então isso de imediato, no mundo politeísta que marcava toda a cultura, que estava aí há centenas de anos, e aí de repente até nas religiões orientais isso era muito comum. Agora os cristãos falam que não, nós somos apenas crentes em um único Deus. Então, uma única, depois isso vai aparecer, né? A única... São três personas em uma única substância. E vai depois hipóstase, etc. Mas de imediato isso soava com muito ruído. Para muitos ouvidos daquele tempo, isso era imediatamente dizer que havia três deuses. O problema, me referi isso no vídeo passado, não era apenas teológico. Era cultural, linguístico e simbólico, porque remetia a significados presentes naquela cultura. A pergunta que se impunha era simples e também angustiante, né? Como dizer tudo isso sem trair o monoteísmo bíblico? É esse ponto que começam a surgir as explicações que a gente já falou na aula também passada, na nossa conversa, e que disse que o caminho para a heresia era tentar explicar o mistério. Mas antes de usarmos essa palavra heresia, eu queria aqui dizer que, em que pese as expressões que vêm a derivar do termo heresia hoje em dia, etimologicamente, o termo heresia derivou do grego aireses, associado aí ao verbo doquem, o seu uso mais comum na antiguidade, significava algo muito simples e até neutro. Escolha, opinião, linha de pensamento. Né? Ou até mesmo uma escola filosófica da qual o seu pensamento parece estar apensado, né? Ou fixado. No mundo grego, falar de uma airesis não era algo negativo. Era simplesmente para identificar seu lugar de fala, sua posição intelectual. Então tinha lá as possibilidades de ser platônico, estoico, epicurista e etc. Né? Essas são as aireses diferentes que haviam para marcar as falas e os lugares de pensamento. O cristianismo era desse vocabulário, e aí nos primeiros tempos, falar de uma airesis dentro da igreja, muitas vezes apenas uma interpretação específica daria uma conotação de uma airesis, mas que também estava ligada a uma escola filosófica que, por sua vez, iria romper com aquilo que estava dado pela tradição cristã. E aí sim, a airesis viria a ser considerada algo ruim, né? No sentido negativo. A igreja passa a se perceber como uma realidade unificada, no sentido espiritual, aí pela tradição apostólica, pela liturgia, pela comunhão. E a partir daí, a herese passa a designar não apenas uma opinião de escolas diferente, uma escola, um pensamento que romperia
com aquela tradição daquelas comunidades. Então, quando a igreja antiga chama certas posições de heréticas, na nossa tradução, ela não está, em primeiro lugar, dizendo que seus propositores aí são pessoas intelectualmente incapazes. O que está em jogo é a percepção de algumas explicações que, embora bem intencionadas, como eu já disse, e volto a dizer, embora comprometidas com as boas intenções, elas riscavam e fissuravam a coerência interna da vida de culto, da tradição transmitida, das histórias que se formavam no entorno das comunidades. Com isso em mente, podemos entender melhor o que vem a ser a heresia, por exemplo, do monarquianismo. Essa é a primeira grande expressão que vamos tentar utilizar para falar de heresias antigas e, vamos dizer assim, que está ali direto ligada à Trindade, porque tem heresias que vai estar ligada mais à cristologia, mais aí à doutrina das Escrituras ou do Espírito Santo, né? Mas aqui eu acho que o monarquianismo ela está ligada diretamente a uma necessidade de explicar Deus enquanto trino, né? Então a palavra monarquia, isso soa legal para nós hoje, né? Governo de um só, né? A intuição básica era clara, se Deus é um só, tudo precisa ser explicado a partir desse único Deus. Essa preocupação era legítima, especialmente porque diante de um politeísmo pluralista e gnóstico, tal, gnosticismo, né? O problema estava resolvido, aparentemente. Mas o grande problema não estava na pergunta sobre Deus, mas nas respostas que os monarquianistas ofereciam. E uma dessas respostas era o monarquianismo dinâmico. Né? Essa perspectiva estava muito hoje em dia, né? A Paulo de Santa e antes dele Teódoto de Bizâncio, né? A ideia central que eles dizem que ele transmitia, né? E a gente vai compreender aqui de certa forma sim, é que Jesus, nascido homem, da Virgem Maria, como narram os evangelhos, era um homem como qualquer um de nós. Não tinha diferença nenhuma do Jesus histórico, por assim dizer, né? Pensando aqui nos outros autores, né? Não, mas ele teria recebido a visita, o batismo nas águas, ele teria recebido a visita ou a possessão da dinamis, né? Que seria isso, dinamis. Em grego isso é poder, capacidade. Né? Então, Jesus Cristo é Jesus humano com poder divino. Então, se dinamis significa... Eu estou simplificando aqui porque não tem como a gente entrar na complexidade, nas posições dentro do próprio monarquianismo dinâmico. Existe uma fatia maior, fatias menores sobre esses conceitos. Né? Então, não significava uma pessoa da Trindade. Jesus seria, em essência, mais um homem com uma extraordinária capacidade do que o próprio Deus. A unicidade de Deus ficava protegida, né? Deus continuava sendo o Pai, não havia pluralidade no ser divino, e então estava resolvido a parte do monoteísmo. O problema dessa explicação é que ela entra em choque direto com as práticas cristãs. Né? A igreja já orava sobre Jesus Cristo, chamando ele de Senhor, Kyrios. E Senhor remetia à divindade. Já confessava ele digno de culto. Se Jesus é apenas um homem, e eu vou uma linguagem nova hoje, né, empoderado, o culto cristão se tornava incoerente. Aqui, a unidade de Deus é preservada, mas à custa da própria identidade do Filho, né? Como nós pensamos hoje. Né? O Filho já se perdeu aqui.
A outra tentativa dentro do espectro monarquianístico surgiu um pouquinho diferente, né? Mas também para explicar a Trindade. E o nome dessa outra perspectiva é modalista ou sabelianista, né? Ela estava associada a Praxeas, a Sabélio, a Noeto. E qual que é a ideia central desses caras? Então, o medo deles era qualquer distinção real dentro de Deus. Esse era o medo de falar dentro de Deus e complicar mais ainda, do ponto de vista ontológico, né? Deus é uma única pessoa, segundo eles, que se manifestava de diferentes formas ao longo da história. O mesmo Deus aparece lá, Pai, na criação, Gênesis, na lei e tal, etc. E aí o mesmo Deus se modifica na redenção, no Novo Testamento. E aí, a partir da morte desse único Deus, então ele vai santificar a igreja em forma de Espírito Santo, né? É como se o mesmo autor assumisse papéis diferentes em modos distintos ou em momentos distintos. E aí essa explicação parece que novamente protege o monoteísmo, porque é o mesmo Deus, só modificou as atuações, né? Mas ela cria um outro problema. Se o filho que deveria sofrer na cruz, o filho é o pai quem sofre, então nós temos um sacrifício do filho, temos do pai. E aí complica tudo. E aí a expressão teológica para isso seria patripacianismo, né? Fora que elimina as relações do pai com o filho e com o espírito, né? Tudo se reduz a meras aparências sucessivas e não a uma comunhão viva das personas da Trindade. A unidade foi preservada, mas a vida relacional de Deus foi perdida. Enquanto essas soluções circulavam, outros cristãos perceberam que o problema não poderia ser resolvido com simplificações. Vários pensaram diferente. E eu sempre digo que a documentação ela quer nos ajudar, mas assim, o que chegou para nós é o que foi preservado. É possível que houve outras explicações e outras heresias e outras diferentes formas de entender a Trindade, mas o que chega para nós é o que historicamente foi preservado. Certamente outras documentações foram embora, sumiram, a tradição venceu, sei lá, pegou aquilo que não deveria existir e sumiu com aquilo. Na tradição alexandrina, quando ouve falar sobre essas explicações, então no Clemente de Alexandria, o próprio grande Orígenes, né? Um sujeito bastante excêntrico, por assim dizer, seguiram caminhos mais difíceis, né? E eles preferiram afirmar a unidade de Deus sem negar a distinção. Falaram de monarquia do Pai, não como exclusividade, mas como fonte. E aí eles começam a tentar fazer uma coisa sem perder a outra. Deus é um só, mas ele não é solitário. Então, ele é a fonte, ele é o grande Deus, mas ele não está só. Essa tradição alexandrina não resolveu todos os problemas, mas deu um passo decisivo ao que nos parece. Ela recusou sacrificar um elemento essencial da fé para salvar o outro. Não seria preservada a distinção, nem a distinção à custa da unidade. Quando olhamos para heresias trinitárias na antiguidade dessa forma, eu acho que algo importante se torna mais nítido para nós, né? Algo mais claro. Elas não revelam, não flertam com uma igreja compacta, clara, né? Todo mundo pensando igual. Pensando com essas ferramentas que nós temos, o problema não era a fé, mas a linguagem, a cultura. A fé cristã afirmava algo realmente novo, um Deus que é um sem ser solitário, plural sem ser fragmentado. Foi esse esforço, com erros, correções, vamos pensar assim, né,
que obrigou a igreja a explicar melhor os seus conceitos, porque a igreja quer se expandir, mas precisou ter muito cuidado, né? Precisou fazer tentativas, elaborar conceitos para tentar dizer o que é esse misterioso Deus que se permite conhecer, né? E aí, essa doutrina da cognoscibilidade é uma outra questão, mas entender esse processo não vai enfraquecer a doutrina da Trindade. Pelo contrário, torna-se mais honesta, mais histórica e profundamente humana, porque até hoje tem gente que acha que os cristãos dizem ser que o seu Deus é 3 deuses. A doutrina da Trindade não afirma isso. Mas veja que esse problema é histórico. Eu quero agradecer você, porque ficou até agora aqui me ouvindo sobre isso, e peço que nos acompanhe neste canal, se inscreva, deixe aí o seu like, seus comentários e compartilhe. Até uma próxima oportunidade para continuarmos estudando e compreendendo essas complexas doutrinas da